Culiacán, sul da cidade do México. Uma testemunha em companhia de seus familiares tiveram a oportunidade de observar estranhas luzes no céu. Se tratava novamente dos chamados círculos de luzes no céu, mas só foram compartilhadas agora. Nas imagens podemos observar com clareza como essas luzes se mostram por debaixo das nuvens, movendo-se de maneira rítmica, ao que parece criando um padrão geométrico em um amplo raio de distância debaixo e entre as nuvens, que nesses momentos cobria em quase totalidade a zona sul da cidade do México. Inclusive, em momento, se prestarmos atenção ao lado direito, as luzes se concentram, criando uma única luz mais potente de uma cor diferente, e depois veja o que ocorre. Se separam e se afastam rapidamente. Em 21 de abril de 2022, justo o dia em que um enorme cilindro e um sentinela foram vistos por milhares de pessoas em pelo menos 4 estados da União Americana cruzando o céu, na zona sul do vulcão Oleg, em Bolívia, essa mesma noite diversas pessoas observaram como uma enorme nave se dirigia a grande velocidade a esse colosso de fogo e desaparecia. Na fotografia que conseguiram obter, podemos ver como se dirigia em direção ao vulcão esse enorme cilindro. Se prestarmos atenção, é a mesma característica ao gravado nos Estados Unidos essa mesma noite. O vulcão Oleg está localizado na fronteira com Chile, está situado no departamento de Potosí. Nessa região são vistos frequentemente misteriosos objetos, aos quais desaparecem sempre nesta área. E agora, a população próxima estão impressionados pelo mais recente evento, que ao que parece foi claro e impactante. Entre 21 e 22 de abril de 2021, à noite na localidade de Santa Cruz, em Bolívia, testemunhas viram um estranho resplendor no céu, se dirigiram ao local e se encontraram frente a frente com um ser de morfologia extraterrestre muito estranha. O misterioso ser com o qual se encontraram na área que desceu o objeto tinha olhos muito grandes, mas parecia não enxergar. Tinha mãos com 3 dedos. Depois do forte estrondo e resplendor, viram esse ser perambulando pelas ruas e acharam que se tratava do chupa-cabras. Crianças e jovens se atemorizaram profundamente. Os vizinhos disseram que minutos depois que deixaram de ver o ser, a luz no céu se apagou e no local só encontraram rastros em formato circular no pasto. Os eventos aqui narrados e as evidências nos confirmam que na Bolívia a presença de seres e objetos voadores não identificados na zona do vulcão Oleg tem sido importante nos meses mais recentes. Podemos estabelecer sem sombra de dúvidas que ali é um ponto de contato. Em 14 de maio de 2022, novamente se apresentou esse enorme objeto em forma de cilindro, agora sobre diversas zonas sobre o estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Na primeira gravação, podemos apreciar o objeto como lentamente se movia a uma altura relativamente baixa no céu, o que permitiu que a testemunha conseguisse segui-lo pelo espaço de alguns minutos. Há um corte na gravação e se aprecia o objeto acima das casas se afastando. Na segunda gravação, uma pessoa conseguiu captar o objeto se aproximando. Podemos ver que o objeto também se aproxima lentamente e seu movimento é diferente de qualquer outro objeto conhecido. But it's getting bigger and closer. Are we gonna get abducted? I'm taking a video right now. Uma testemunha conseguiu filmar o objeto com detalhes e sua estrutura é cilíndrica, alargada de grande tamanho. Na terceira gravação, um usuário de internet publicou essa gravação em que podemos apreciar o objeto no meio da noite avançando lentamente. Se prestarmos atenção, é o mesmo objeto que vimos na noite de 21 de abril de 2022, um pouco antes das 22 horas, em 4 estados da União Americana. Foram reportados por centenas de pessoas
que observaram um grande objeto com luzes se movendo em silêncio no céu. Se fizermos a comparação, é o mesmo cilindro que agora novamente foi visto no estado de Wisconsin. Essa mesma noite de 21 de abril de 2022, foi registrado desde a Estação Espacial Internacional o mesmo objeto, em forma de cilindro. Este se encontrava bem próximo do módulo espacial, foi captado sobre a área do Egito e possivelmente foi visto nos Estados Unidos minutos depois. Em 6 de janeiro de 2022, se reportou pela primeira vez este ano nas nações sul-americanas Chile e Argentina. Centenas de cidadãos de ambas as nações, através das redes sociais, compartilharam imagens muito claras desse objeto de provável origem não humana, em centros urbanos e zonas rurais. Agora, novamente, se mostrou abertamente diante de milhares de pessoas no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Por suas características, não tem nada a ver com os satélites do projeto Starlink. Vejam a comparação. O que vocês acabam de ver é possivelmente tecnologia não humana. Em 19 de maio de 2022, foi publicada em uma rede social uma extraordinária evidência de um objeto em forma de cilindro durante a noite. Possivelmente isso ocorreu em alguma zona na União Americana. A imagem foi obtida por meio de um instrumento de alta definição de visão noturna, por meio do qual podemos apreciar essa enorme estrutura e o que parece ser uma espécie de sentinela que o acompanha bem próximo. O equipamento permite-nos observar com grande clareza as estrelas e determinar que este objeto estava em movimento. Durante o movimento, o objeto maior se encontra com outro menor também luminoso. Por suas características, podemos estabelecer que esse é o mesmo objeto que tem se apresentado desde janeiro de 2022 em várias partes do planeta. Agora observe o que ocorreu também na localidade de San Juan, Argentina, na noite de 19 de maio de 2022. Diversas pessoas ficaram impressionadas devido à presença desse enorme cilindro com luzes que se movia lentamente no céu noturno. Essa fotografia é captada por um residente da localidade. Não deixa dúvidas, aí se observa com clareza este enorme cilindro. Na noite de 18 de maio de 2022, na província de Aedo, Argentina, uma testemunha em companhia de sua família observaram como esse enorme cilindro levitava a poucos metros dos tetos das casas. Também na localidade de General La Madrid, Buenos Aires, Argentina, foi possível registrar este enorme cilindro com luzes em sua estrutura movendo-se em 18 de maio. Em 14 de maio de 2022, desde Uruapã, estado de Michoacán, uma testemunha registrou com sua câmera a passagem desse objeto em uma velocidade impressionante. Apenas é possível vê-lo em câmera lenta. Nesse caso, a velocidade do objeto é supersônica. Como podemos ver, se trata do mesmo cilindro que temos visto, inclusive no espaço, e agora em distintas zonas do planeta.